Oi, pessoal, bem-vindo a novo episódio do Midnight Session. Eh, Essa sessão vai estar cheia de conteúdo muito interessante para aqueles que estão novos começando a nos acompanhar. A gente estrutura essa sessão em 3 fases. A primeira está tudo relacionado com o ecossistema, onde a gente aprende conceitos novos, educação, partners, tooling. A segunda parte a gente vai no código, aprender a programar, como estruturar smart contracts em Midnight. E depois a gente responde algumas perguntas da comunidade. Então vamos lá, vamos começar com a parte do ecossistema. A gente vai estudar 2 blocos que foram encaminhados pelo time de Midnight. Um relacionado com Midnight Money 2020, que foi um evento que aconteceu em Amsterdã, e de aí um blog que fala um resumo do tokenomics. Semana passada na sessão a gente falou do white paper, e agora esse blog fala o resumo, onde mencionam os tópicos mais importantes daquele white paper. Então vai ser bem interessante para entender alguns pontos mais importantes e mais críticos. Então, aqui em relação ao blog do evento em Amsterdã, eu fiz um pequeno resumo onde estou listando aqui os conceitos chaves. Vamos dar uma olhada. O pessoal fala muito de rational privacy, que seria a privacidade racional, né? Em que consiste? As blockchains hoje em dia têm blockchains públicas, onde tudo é transparente, tudo é público, tudo que vocês fizeram naquela blockchain, todo mundo tem como ver o que aconteceu, o que vocês fizeram. Depois tem as blockchains privadas, onde ninguém tem como ver nada. E se vocês querem demonstrar alguma coisa que fizeram na blockchain, vocês não têm como demonstrar, é tudo privado. Agora, Midnight tem rational privacy. Vocês podem escolher que coisas querem privado, que coisas querem público, e tem um termo aqui super interessante que é Selective Disclosure. O que quer dizer isso? Basicamente, se vocês têm uma informação privada, ainda podem mostrar aquela informação para certas partes do seu interesse, né? Vamos supor que tem uma entidade regulatória, um regulador, um fiscal, onde quer ver alguma informação que vocês fizeram. Vamos supor que vocês mandaram uma quantidade de dinheiro de A para B. Vocês não querem ninguém do ecossistema ver aquela transação, porém, vocês querem pagar os impostos e demonstrar que aquela transação foi feita no tempo X. Então, com Selective Disclosure, vocês vão ter como mostrar para algumas partes aquela informação privada. Então, esse foi um dos pontos críticos que foi mencionado no evento. E falaram sobre CKPs. O que é isso? Zero Knowledge Proof. São as provas criptográficas privadas. É a ferramenta importante que faz tudo isso acontecer. Do jeito que as transações acontecem em Midnight, não é uma transação tradicional. É uma proof que é encaminhada ao node de Midnight, né? Então, sendo que a informação privada não tem como ir no node. Se for o caso, todo mundo teria como ver o que está acontecendo naquela transação. Então, o jeito que acontece as transações em Midnight é que a transação vai junto a uma proof que demonstra que alguma coisa aconteceu off-chain. Então, essa tecnologia se chama Zero Knowledge Proof. Então, eles falaram como essa tecnologia faz acontecer o feature de Selective Disclosure. Depois, falaram sobre Compact. Compact é a linguagem de programação de Midnight, é um DCL, onde developers têm como escrever contratos usando sintaxes já conhecidas como TypeScript, sem precisar entender toda a ciência criptográfica do Zero Knowledge Proof, que é muito complexa. E era uma das limitantes iniciais de developers na hora de implementar soluções de privacidade. Então, com Compact, vocês já não precisam entender
as fundações da criptografia. Não precisa ser criptógrafos para realmente escrever contratos inteligentes que tenham privacidade. Basta vocês aprenderem a escrever Compact, que é a mesma coisa que TypeScript, e vocês já podem escrever smart contracts com privacidade. Então, Compact realmente fez as coisas acontecerem de um jeito mais fácil. Developers têm como desenvolver sem terem muito conceito criptográfico por trás. Outro ponto interessante que foi mencionado foi relacionado ao multi-chain ecosystem. Uma das promessas de Midnight é fazer que diferentes blockchains tenham como se comunicar entre elas e o usuário poder usar diferentes features de diferentes blockchains. Assim como acontece no mundo Web 2, onde um usuário fala com um servidor em específico e aquele servidor fornece uma solução para o usuário e ao mesmo tempo aquele servidor tem como falar com outros sem o usuário perceber, aquela mesma funcionalidade seria muito interessante acontecer no mundo blockchain. Hoje em dia isso não acontece. Se um usuário quiser falar com diferentes blockchains, o usuário precisa ter o token nativo de cada blockchain. Imagina, é uma user experience péssima. O usuário ter que comprar, ir a uma exchange, pegar o token nativo para ter como interactuar com cada blockchain. Agora, Midnight quer dar a mesma funcionalidade, o mesmo feeling da Web 2, onde developers vão ter como integrar features que não estão disponíveis na blockchain atual que o developer estava usando, porém tem como pegar uma funcionalidade específica da blockchain X, outra funcionalidade da blockchain Y, e assim vai. Então é um ponto super interessante. De aí, outros blocos que disponibilizaram foi o Tokenomics, né? O presidente da Midnight Foundation fez um resumo em relação a esse bloco, bastante interessante, onde ele lista os tópicos chaves. Então vamos dar uma olhada. Ele falou aqui em relação aos seguintes pontos. Primeiro, o conceito do Night. Night vai ser o token nativo principal da Midnight, que eles chamam de Utility Token, um token de utilidade. Vai ter um supply máximo de 24 bilhões de tokens e vai ter as seguintes funcionalidades. Primeiro, vai ser o Generation Resource. O que quer dizer isso? Night vai gerar Dust, que é outro token. O Night vai funcionar como se fosse uma fonte renovável, e o Dust é como se fosse energia renovável. Tendo Night, vocês vão gerar Dust. De aí, Night vai funcionar como recompensa para os block productions. Então, os blocos que vão gerar os bloques vão ser recompensados com Nights. De aí, vai ter governança descentralizada. A governança descentralizada, a mesma coisa. Quem possui os tokens de Nights vão ter voto, vão ter um voice no processo de governança. Assim como acontece em Cardano, vai acontecer em Midnight também. E incentivos no ecossistema. Aqui fala que na tesoreria vai ter Nights, né? Assim como em Cardano, onde tem uma reserva, uma tesoreria, em Midnight, mesma coisa. A gente vai ter uma reserva e a gente vai ter uma tesoreria. Tesoreria vai ter Nights e esses Nights vai ser utilizados para promover diferentes projetos ou melhorias no ecossistema de Midnight. Dust vai ser a fonte ou recurso para fazer transações na blockchain de Midnight. Se vocês querem fazer uma transação, vão precisar ter Dust. E para gerar Dust, você tem que ter Night. Então, Dust é uma fonte de capacidade. Vai ser designado. Quando falam designado, o que quer dizer? Você precisa ter Night para designar um endereço shielded onde os Dust vão ser gerados. Então, é uma delegação de Nights para um endereço que vai gerar Dust. E o Dust vai ter Decay. Decay, que significa? Que assim como vocês geram Dust, se o Dust não for utilizado num momento específico, ele vai ser depletado, né?
Então, vocês podem pensar como se fosse uma fonte de uma bateria. Vocês têm uma carga, você tem uma fonte e você tem uma fonte de energia. A fonte vai carregar a fonte de a bateria de vocês até certo ponto. Quando chegar naquele ponto, não tem como fornecer mais energia e vocês podem usar a carga. Se a carga não usar aquela energia, o dust vai ficar num tope máximo, né? Que vai estar atrelado ao número de nights que vocês tiverem. Se vocês desligarem essa fonte e vocês não tiverem uma carga conectada, a bateria vai ir se depletando progressivamente. Outro ponto que foi falado foi Cooperative Tokenomics, um tokenomics cooperativo. Esse ponto é muito crítico, muito importante, muito falado por um monte de pessoas. Então, o que falam aqui? Tem um conceito de um marketplace de capacidade. Nos papers, nos blogs de Midnight, quando falam de capacidade, eles estão falando em relação à comercialização de Dust. Dust é o recurso que vai ser necessário para executar uma transação. Então, para vocês terem Dust, vocês precisam ter Night. Agora, vamos supor o caso que vocês são donos de Night, porém, aquela quantidade de Nights que vocês têm está girando uma quantidade de Dust muito acima da quantidade que vocês precisam para executar as transações tradicionais, comuns, que vocês fazem mês a mês. O que acontece com os outros Dust? Como tinha comentado, ele vai se perder, não vai ser utilizado, não vai ter uma eficiência de 100%. Então, o Capacity Marketplace vai ser um mecanismo que vai ter implementações off-chain e on-chain, onde aquele Dust sobrante vai ter como ser comercializado. Então, é um ponto super interessante. Né? Aqui fala, esse marketplace pode ser off-chain, on-chain, e vai ser um dos mecanismos que vai financiar a tesoreria. Então, se vocês lembram, por exemplo, vamos botar como paralelo a blockchain da Cardano, a tesoreria é financiada por dois mecanismos. Uma é uma porcentagem do pagamento que vem da reserva aos block producers, e a outra é uma porcentagem dos transaction fees, os fees que são cobrados por cada transação. No caso de Midnight, vai sim ser cobrar uma porcentagem das recompensas dos block producers, mas não tem transaction fees que vão da tesoreria. Por quê? Como se paga uma transação em Midnight? Com Dust. Dust não é transferível. Não é transferível. Né? Ele é gerado a partir de Night. Então, Night, que é o token com valor, nunca é gasto, nunca é encaminhado numa transação. Night simplesmente é usado para gerar Dust. Portanto, Dust não é encaminhado para a tesoreria. Então, a tesoreria não tem um meio de recompensa em termos de transaction fees. Então, o Capacity Marketplace vai ser um mecanismo da tesoreria ter uma fonte de ingresso adicional. Como que vai acontecer isso? Nos mecanismos off-chain, vai ser entidades terceiras que vão fazer parte desse mecanismo. Mas no caso on-chain, o que vai acontecer? Vamos supor aí um caso hipotético, que pode acontecer no futuro, onde as pessoas que têm Night querem delegar os Nights, para produzir Dust, mas alguém usar esse Dust. Quem vai ser o gestor desse marketplace? Pode ser no nível Ledger, no nível protocolo, onde o protocolo está fazendo essa intermediação e as pessoas que precisam desse Dust pagam a tesoreria da Cardano, no nível Ledger, e parte desse ganho vai para os Night Holders e parte vai para a tesoreria. Então, essa é uma fonte de ganho da tesoreria bastante interessante. Por isso que esse termo aqui de Capacity Marketplace vai ser muito importante, sendo que é considerado como possível ganho da tesoreria no futuro. E outro ponto que tinha comentado para vocês é o Production Rewards, né? Como que os nodos que vão produzir os bloques vão ganhar dinheiro. Então, parte
da distribuição inicial de tokens vai ir na reserva de Midnight. E a partir daquela reserva, você vai ter uma inflação X para poder pagar aos nodos, né? Que são, no caso, Cardano SPOs mais block producers. E comentaram em relação à distribuição dos Night Tokens, né? Essa distribuição é para tirar o chapéu, né? Eles estão entregando 100% do max supply para os holders de 8 blockchains. 100% de todo o market cap, né? Então, do maximum supply, perdão, né? de tokens. Então, 100% vão para os holders dessas 8 blockchains e os holders vão ter que fazer um claim desses tokens. Os tokens que não forem... ninguém fez claim daqueles tokens, de aí esse saldo vai ir para específicos stakeholders da Midnight Blockchain. Quem são? Midnight Foundation, Midnight TGE, que seria a parte comercial da Midnight, vai para a reserva da Midnight, onde vai ser usado para pagar os block producers, e vai para a tesoreria da Midnight. E por último comentaram como que vai ser a distribuição, né? Comentei que 100% vai para os 8 blockchains, mas como que vai ser distribuído? Tem um conceito que chamam de Glacier Drop. É um mecanismo bastante interessante, onde o nome do Glacier vem que a distribuição vai ser proporcional, como se fosse um gelo, né? Se desfazendo. E isso vai acontecer no transcurso de um ano. Excelente. Isso em relação aos blogs. Um post que eu queria mostrar para vocês em relação a esses conceitos foi dado por Sebastian e Charles. Então vamos dar uma olhada aqui. O Sebastian posta aqui um tweet em relação a um trabalho que ele está fazendo, onde ele comenta a utilização de hybrid apps, que vai ser muito importante, que é aquele conceito que eu tinha falado para vocês de uma aplicação ter como usar diferentes blockchains e o usuário nem perceber, né? E aqui ele mostra como o state da tua aplicação é e esse state está vindo de diferentes blockchains. Aí a gente tem Ethereum, Arbitrum, Cardano, Midnight, né? E o usuário nem percebe, mas o developer está integrando diferentes blockchains. Ponto super interessante. E Charles respondeu o tweet de Sebastian comentando outros 2 pontos super importantes, né? Ele falou que Hybrid Apps é um ponto super crítico, mas o mecanismo de Dual Token e o Capacity Exchange também vão jogar um papel muito importante, né, nesse mecanismo. O Dual Token é aquele do Night e Dust, e o Capacity Exchange é aquele mecanismo que eu tinha comentado de como comercializar Dust para transacionar em Midnight, né? Uma das funcionalidades do Capacity Exchange que vai ser bem interessante é a opção do usuário ter como criar uma transação sem precisar ter o token nativo. O dApp Developer pode sponsorear aquele Dust e o usuário simplesmente precisa ter a carteira no front-end dele e o developer pagaria o custo da transação. E como o usuário pagaria a transação? Pode pagar em qualquer outro meio. Pode ser tokens da blockchain atual que ele esteja utilizando, seja Cardano, Ethereum, ou inclusive Fiat. Pode pagar em dólar, pode pagar em a moeda local do país que o usuário estiver. Então, são conceitos muito potentes. Agora vamos a estudar um pouco um dos diários disponibilizados por Midnight, onde explicam o motivo da transição da curva elíptica do Pluto Eris para a família BLS. Então vamos abrir aqui o diário, onde eles explicam aqui e mostram uma tabela com os diferentes trade-offs dessa mudança. Então vamos lá. Eles estão comparando diferentes aspectos com aquelas duas curvas, Pluto Eris e BLS12. Primeiro, o setup. Nesses processos criptográficos, se tem uma cerimônia criptográfica, onde se criam essas chaves de Zero Knowledge, tanto para o Prover como para o Verifier, né? No caso do Pluto Eris,
essa cerimônia é bem particular, né? E no caso do BLS, já está mais estandarizada, é muito mais conhecida pela indústria. E na parte criptográfica, mesma coisa, Pluto Series é um processo bem particular, tem flexibilidade, porém tem que ser trabalhada por cada developer. Já no caso do BLS, são ferramentas estándares já bem conhecidas pela indústria. Em relação ao transaction time, tempo de transação, no caso do família BLS, é muito mais rápido que no caso de Pluto Series. E o tamanho da transação, mesma coisa. Em caso do BLS, o tamanho da transação é 5 kilobytes por prova. E no caso de Pluto Series, é 6 kilobytes por prova. Também tem benefícios em termos de tempo de verificação. No caso da BLS Family, o tempo cai pela metade. 6 milissegundos em comparação ao Pluto Series, que é 12 milissegundos por prova. A complexidade é muito menor no caso do BLS. Sim, pelo fato mesmo da criptografia e o setup ser mais estandarizado, né? Então, qualquer mudança na parte da arquitetura ou conhecimento, no caso do BLS, tem muito mais material nas bibliotecas ou conhecimento geral da comunidade. Já no caso Pluto Series é muito mais específico. E no caso da manutenção vai acontecer a mesma coisa, né? Você tem muito mais developer, muito mais material referencial no caso de querer modificar alguma coisa nas bibliotecas das curvas BLS. E no caso de Pluto Series já é um pouco mais complexo. No conceito de recursive steps, aí vem um negócio, um trade-off, né? Que vai ser bem interessante aqui de analisar. E para isso a gente vai ir aqui embaixo, onde eles comentam que no caso de Pluto Series, as transações são menores, porém o custo do CPU é maior. Já no caso do BLS, os circuitos são maiores, mas o custo do CPU é muito menor. Então, o que é melhor? Ter um maior custo de armazenagem ou ter um maior custo de processamento de CPU, né? No caso de Midnight, eles escolheram BLS, portanto, eles estão a favor de ter um maior custo na armazenagem e um menor custo no nodo, no CPU do nodo. Bom, então esses foram um dos motivos da troca. E um ponto que eles não comentam aqui, mas vou comentar para vocês, é a interoperabilidade. Muito crítico também, e é importante. Tem muitos sistemas hoje em dia usando as curvas elípticas BLS. Vou botar uns exemplos aí. Cardano é uma blockchain que já disponibiliza curvas elípticas BLS. Identus, um framework de identidade, e outros frameworks de Zero Knowledge Proof. Então, Midnight vai ter como falar, como criar provas que podem ser interpretadas por esses diferentes sistemas. Excelente. Agora, vamos entrar no conceito de conceitos acadêmicos, né? Para aqueles que não estão sabendo ainda, a gente está estudando esse material acadêmico, que são 8 módulos. Até agora, o time de Midnight já disponibilizou 5 módulos e a gente está no módulo número 2. Né? Cada sessão que passa, a gente está estudando um pedaço, né? Uma pequena parte de cada um desses módulos. Então, vamos dar uma olhada aqui no módulo número 2. E a gente ficou na última sessão em essas fundações criptográficas. E agora a gente vai estudar alguns conceitos de smart contracts. Quais? O conceito de state, conceito de funções, eventos e modifiers. Então, que coisa é um state? A gente pode entender esse state em blockchain como se fosse um state numa base de dados, né? É um state persistente, não fica na tua base de dados a não ser que você troque. Claro, a diferença é que na blockchain tem aqueles outros features como transparência,
immutability, ninguém tem como trocar ele, né? Mas, em termos de persistência, é muito similar a uma base de dados, né? É um state que vai estar aí e vocês vão ter como referenciar. Funções, a gente pode entender igual que uma função de uma linguagem de programação. Vocês recebem um input, executam uma tarefa e tem um output. Nesse caso, quando a gente fala de blockchains, as funções podem ser entendidas como transação. Você executa uma transação para ter como mexer um output. Nesse caso, qual seria o output? É o state persistente de uma blockchain. No caso de Midnight, essas funções a gente chama de circuitos. Por que circuitos? No final, quando a gente executa uma transação em Midnight, o que a gente está fazendo é mandar uma proof, um zero knowledge proof, né? Para não fazer selective disclosure de nossa informação privada. Portanto, essas funções atuam como circuitos. Mas, se o circuito for aprovado, vai funcionar igual que qualquer outra função. Algum state vai ser modificado. Então, você manda uma proof dentro da transação. Se a transação for aprovada, vocês vão atualizar um state da blockchain. Que coisas são eventos? Eventos são logs de coisas que aconteceu na blockchain. Por exemplo, uma transação. Algumas pessoas, me fazem a seguinte pergunta: qual é a diferença de um evento com um state da blockchain? No final, os dois estão armazenando informações da blockchain. E essa é uma pergunta muito válida e interessante, porque os logs podem ser entendidos como state da blockchain que não fazem parte do processo lógico que é usado dentro de um smart contract. Em muitos lugares, o state é chamado de ledger, né? Então, são dados que são guardados numa blockchain, podem ser usados em smart contracts. Eventos já são logs, onde tem dados que aconteceu no transcurso da história da blockchain, mas não necessariamente estão na ledger. E já por último, modifiers são funções um pouco mais abstratas que podem ser usadas em outras funções. Por exemplo, aqui tem um modifier que fala: só se for o dono desse contrato, eu vou autorizar uma transação, por exemplo. Então, vocês já não precisam executar esse comando toda vez que executar uma transação, simplesmente usam os modifiers. Perfeito, são conceitos muito simples, porém vai ser muito utilizados no transcurso das sessões. Tudo que for state, funções e events. Excelente. Agora, para finalizar a parte do material de ecossistema, eu vou compartilhar com vocês dois posts, um relacionado com o Hackathon e outro com relação ao catálogo, né? Em relação ao Hackathon, foi anunciado semana passada os ganhadores do Hackathon com tópico Tooling. Eu vou abrir aqui um post para compartilhar com vocês os ganhadores, né? Esse Hackathon teve 5 tracks. O primeiro track está relacionado com Developer Experience. Tudo relacionado para facilitar a vida do developer. O primeiro lugar foi do Midnight Forge. Eles fizeram uma aplicação bem interessante onde usaram a estrutura servidor-cliente. Muita gente usa toda a lógica no cliente, falando com a carteira, mas dessa vez o cliente mandava um comando ao servidor para executar uma tarefa, executava a tarefa ao servidor e respondia ao cliente, né? No futuro, muitas aplicações vão usar essa estrutura que normalmente é usada em Web 2. Já o segundo lugar foi do time de Wipe, que implementaram Formal Methods em Compact. Muito interessante. Quem vem de Cardano já deve ter escutado Formal Methods e frameworks específicos como Agda. Já o time de Wipe usou um framework diferente
E o ponto forte que o time mencionou foi que esse framework permite, é muito mais didático, muito mais amigável na hora de implementar e permite ter maior flexibilidade. E bom, e o projeto em si criou as fundações de Formal Methods no contrato de Compact. Então, muito interessante ter visto pela primeira vez esse conceito em Midnight. Já no track número 2, CLI Tools, o primeiro lugar levou o time de Caleb, Scaffold Midnight. Que quer dizer Scaffold? Um developer que vem novo no ecossistema quer começar a implementar uma aplicação. Mas ele não quer começar de zero. Você precisa normalmente ter um setup na máquina de vocês, uma certa configuração. Essa configuração, dependendo da aplicação, pode ser muito complexa. Mas é muito interessante se esse setup é estruturado na máquina de vocês automaticamente seguindo um scaffold. Quem já conhece Next.js ou outros frameworks, sempre tem scaffolds. Você escreve um comando e automaticamente o framework com as dependências é instalado na máquina de vocês. Então esse projeto fez isso. Já Midnight Node Scripts, que pegou o segundo lugar, o time fez scripts, comandos que facilitam a vida dos block producers de Midnight. Já no track número 3 de Dashboards, o primeiro lugar introduz o conceito de MCP na blockchain. Super interessante. MCP é o servidor para diferentes inteligências artificiais e falarem entre elas. Nesse caso, o cliente era um ID, Windsurf ou Cursor. E esse ID tinha como falar com o indexer por meio de um MCP. Super interessante. Já o segundo lugar fez uma Blockchain Explorer. No track número 4, em relação a integrações, o time implementou um script, files YAML, de como poder fazer deploy de uma infraestrutura Midnight escalável usando Kubernetes. Muito interessante. E já no track número 5, NFTs, novamente o time de Midnight Forge, que ganhou também o primeiro lugar no track número 1, de DX Libraries, eles ganharam com um projeto de NFT, onde procuravam juntar 3 conceitos muito potentes quando no mundo de developers, que é educação, colaboração e compensação. Então, parabéns para os ganhadores e eu recomendo todos vocês assistirem ao vídeo que foi gravado, está em YouTube, onde cada um desses times dá um speech do projeto de vocês e disponibilizam materiais bem interessantes. E em relação a leis, eu vou compartilhar para vocês também aqui um post que eles fizeram. Quem já está acostumado a desenvolver em Midnight, antigamente tínhamos que baixar um programa, um software específico da carteira, que era bem, assim, um pouco chato, sendo que você tinha que procurar um link específico para aquela carteira. Agora, essa carteira já está no store de cada browser. Então, vocês baixam essa carteira como se baixassem qualquer outra extensão no browser de vocês. Então, vamos dar uma olhada como que essa carteira funciona agora. Então, vou abrir aqui o Chrome. E você pode ver que aqui está a extensão Lace Beta Wallet. Essa é a carteira agora que vai ser que é recomendada na Lace quando forem usar a blockchain de Midnight. E é bem parecida com a carteira anterior. Agora, tem uma modificação bem legal. Se vocês vêm aqui em Settings, nas configurações, vocês têm como escolher 2 networks. O Testnet Network e o Undeployed Network. O Testnet Network, vocês usam instâncias hosteadas remotamente. Você pode ver aqui que o indexador tem uma URL de um host, de uma instância hosteada remotamente, naquele link. Mesma coisa no Node Address. Agora, no Proof Server,
Antigamente, vocês só tinham como botar aqui link específico, né, de proof server, mas agora o time de Lace está hosteando proof server, que eu acho bastante legal. Vocês já não precisam se preocupar fazendo o deploy de proof server, caso vocês queiram oferecer esse serviço para os usuários. E vocês podem confiar na Lace. Claro, né? Aí vocês vão precisar confiar na Lace. Caso vocês queiram implementar o próprio proof server de vocês, tem que escolher a opção local, onde nesse localhost vocês vão fornecer endereço específico, né? Caso vocês tenham outro link, usando as bibliotecas Mint.js, vocês têm como especificar outro link. Mas aqui é a implementação local e aqui é o link remoto do proof server. Já no caso undeployed, sempre se assume que vocês estão hosteando as instâncias de vocês. Então, no proof server tem a instância do localhost 6300, o node no localhost 9944 e no caso do indexador, o localhost 8088. Então, beleza, ficou muito mais fácil para fazer aplicações de Midnight. Agora a gente tem como baixar diretamente no store do browser. Perfeito, então isso em relação a ecossistema. Deixa eu ver aqui se não estou esquecendo nenhum ponto adicional. Sim, isso mesmo. Agora a gente vai no código, seguir aprendendo a escrever as funções APIs. Para isso a gente vai abrir nosso IDE e a gente vai aqui no File API. Sessão passada a gente estava estudando essa função de Create Wallet and Midnight Provider. A gente vai continuar agora estudando essas funções. A gente vai estudar esta função aqui agora, Wait for Sync. Essa função vai tomar como parâmetro, como argumento, valor de wallet, de tipo wallet. E a gente vai executar o método state do parâmetro wallet. Esse state é importante ver que o resultado é observable. Esse conceito a gente estudou numa sessão passada. Se vocês tiverem dúvida em relação a esse conceito, podem ver uma das minhas sessões passadas. Então, nesse caso, após executar state, a gente vai ter observable e a gente vai executar esse comando pipe para ter como executar funções assíncronas no valor do observable. Então, na biblioteca RxJS, vamos a executar throttle time, que quer dizer que a gente vai executar esse comando cada 5 segundos. De aí a gente vai loguear duas variáveis, uma apply gap e a outra source gap. Essas variáveis vêm do state, sync progress, apply gap e source gap. Vamos dar uma olhada que significa cada uma delas. Apply gap é a diferença do backend tip com o Last Transaction Index. E o Source Gap é a diferença do Chain Tip com o Backend Tip. Então vamos entender esses conceitos. O jeito que funciona a carteira da Midnight vai ter backend que fica lendo as informações da blockchain e fica sincronizando. E o backend manda para o frontend, onde está o usuário, a informação atualizada desse backend. Então tem dois passos. Entre a blockchain e o backend da wallet, e a outra entre o backend e o frontend da wallet. E cada desses pontos faz referência a desses processos. O source gap faz referência da blockchain com o backend, e o apply gap faz referência do backend com o frontend. Perfeito. Então agora vamos a executar o comando filter e vamos a deixar passar valor só se o state do sync progress for different and defined e o state do sync progress estiver sync. O que significa sync? Se a gente for ver aqui na especificação, vai ser true, verdadeiro, só quando o indexador e o wallet sync for igual a 0. O que quer dizer? Estas duas variáveis que foram declaradas aqui assim. Apply gap e source gap. Se forem igual a 0 as duas, significa que nossa carteira
está sincronizada. E depois, se este for verdadeiro, vai deixar passar um valor e esse first value from vai pegar aquele primeiro valor do observable e vai retornar como resposta a essa função. Então, resumindo, essa função, o que faz? Pega a wallet instance, pega o state e fica aguardando até que a carteira esteja sincronizada. Agora vamos dar uma olhada nessa outra função, wait for sync progress. Mesma coisa, a gente passa um argumento wallet, do tipo wallet, e vamos a executar os mesmos métodos. Vamos a pegar o state, temos um observable, vamos a pasar o comando pipe para poder executar funções no observable, um throttle de 5 segundos, vamos a loguear a mesma informação que a gente estava logueando aqui acima, e vamos a aplicar um método filter, mas nesse caso aqui, a diferença da função aqui acima, a gente só vai aguardar até que o sync progress não seja undefined. O que quer dizer? Se a gente já começou a sincronizar nossa carteira, essa função retorna um valor. Agora, essa função aqui acima não é só aguardar que comece a sincronizar, senão a gente quer que já esteja sincronizado. Excelente. Agora, essa função, wait for funds. Essa função, mesma coisa, vamos a pegar o wallet, do tipo wallet, como argumento, e a gente vai executar o método state e o método pipe para poder executar funções no observable. A gente vai ter um throttle time de 10 segundos e vamos a, novamente, loguear o state da nossa carteira de sincronização e vamos a filtrar. Aqui, igual, vamos a retornar o valor só se nossa carteira estiver sincronizada. Então, até aqui, é a mesma coisa que a gente executou aqui, wait for sync. Mas agora a gente vai executar um passo adicional, que são essas duas funções. A primeira vai fazer um map do state para que o balance da nossa carteira, do native token, de onde vem essa função native token? Se a gente for ver aqui acima, native token vem da biblioteca Midnight Network Ledger. E o que Midnight Token dá para nós é o token type do Dust, né? Então aqui, o que a gente faz? O balance do Dust que estiver na nossa carteira vai aparecer aqui. Se não tiver, aparece 0. Né? Lembrando um pouco aqui do state, se a gente botar aqui ponto, vocês lembram que a sessão passada a gente estudou todos esses pontos. Que coisas são address, available coins, balances, coin public key, encryption public key, nullifier, spending coins, sync progress, que a gente usou na função anterior. Agora a gente está vendo balances, que é basicamente balance de nossos tokens que temos na nossa carteira. E o que a gente quer ver é o balance de Dust. E depois, uma vez tendo o balance de Dust, a gente quer ter certeza que o balance for maior a 0. Se não for 0, se não for maior a 0, ele vai ficar iterando e vai ficar aguardando até que o balance da carteira seja maior a 0. Só após vai retornar um valor nesse observable. Excelente. E por isso, wait for funds. Então, wait for funds junta a funcionalidade de wait for sync, a gente está aguardando nossa carteira estar sincronizada, e adiciona a funcionalidade de, após a carteira estar sincronizada, a gente vai aguardar até a gente ter fundos Dust na nossa carteira. Pronto. Agora, essa função build, wallet and wait for funds. Então, a gente vai construir a nossa carteira agora. Se vocês lembram, nas funções anteriores, a gente estava recebendo como argumento uma variável wallet, de tipo wallet. Agora, nessa função, a gente vai aprender a como construir, como implementar essa wallet. Se vocês veem aqui, o resultado dessa função é do tipo wallet, que é o input dessas outras funções. Excelente. Então, para essa função build, wallet and wait for funds, a gente vai passar as URL de onde está hosteado nosso indexador, nosso indexer WebSocket, Node e Proof Server. E tudo isso está vendo config. Só lembrando
relembrando aqui, né? Se a gente for no config, a gente tem diferentes jeitos de implementar a aplicação e para cada um deles a gente está fornecendo o URL de cada um desses providers, né? Indexador, Indexer WebSocket, Node, Proof Server. E aqui estão os links. De aí a gente passa um seed de tipo string e passamos um file name. Agora a gente vai entender que coisa é esse file name. Então, primeiro, a gente vai guardar uma variável do environment, que se chama sync cache, no directory path, da variável directory path. A gente vai entender daqui a pouquinho o que significa isso também. De aí, vamos a inicializar uma variável wallet, de tipo wallet and resource, e aqui vamos a ter um if. Se esse path que a gente pegou da nossa variável environment tiver algum valor, vamos a executar o seguinte. Se não tiver um valor, vamos dar aqui no final do if, se não tiver um valor, vamos a executar esse código aqui, né? Vamos supor que a gente não tem um valor ainda nesse file name. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o constructor wallet builder. De onde vem esse constructor? Se a gente for aqui acima nas bibliotecas, esse constructor está vindo da biblioteca Midnight Network Wallet. E para que a gente usa esse constructor? Para construir a implementação da carteira. Então vamos dar uma olhada. Aqui embaixo, a gente usa o constructor, passamos ao método build. A gente vê aqui que build from seed já não é usado, mas a gente tem a opção build. Aqui, só build. Se a gente for botar aqui build, agora já funciona, né? Vamos deixar build from seed por enquanto. E aí a gente vai passar a seguintes argumentos. Indexer WebSocket, Proof Server, Node, seed. Todas essas variáveis já foram passadas na função como parâmetros da função. E a gente vai pegar o Network ID do network da blockchain que a gente estiver usando agora, com essa função getCSwap Network ID. Novamente, essa função vem das bibliotecas de Midnight Network, Midnight.js Network ID, getCSwap Network ID. E opção info. Então, com esse builder e passando esses parâmetros, a gente consegue implementar uma instância de uma wallet. E após, podemos executar comandos. Nesse caso, a gente vai executar o comando start. O que faz? Vai fazer que a wallet comece a se sincronizar. Lembra que a gente tinha falado esses 2 steps de sincronização da wallet? Então, aqui, a gente declarou a implementação da wallet e agora a gente está falando, wallet, eu quero que você comece a se sincronizar. Perfeito. Vamos a voltar no começo, quando a gente declarou esse if aqui. Se não tiver esse path, a gente construi a carteira desde zero, passando o seed. Mas o que acontece se a gente tem esse path? Então agora eu vou explicar para vocês o que faz esse path e como que funciona na carteira. A wallet de Midnight pode ser construída desde zero. A gente sincroniza tudo na blockchain, no backend, e no backend vai na frontend. Mas vamos supor que essa wallet já foi sincronizada. Eu já estou usando essa carteira. E no momento X, meu usuário para de usar a aplicação e retorna de aqui a 20 minutos. Isso significa que o usuário vai ter que reconstruir a carteira desde zero? Ou será que a gente tem algum mecanismo que permite o usuário reconstruir a carteira a partir do último momento que estava conectado? E a parte interessante é que dá sim. E para isso, a gente tem que guardar o último state, como a gente fala em inglês, o checkpoint, numa pasta, né? Então, essa pasta é esse directory. Então, a gente vai especificar onde que a gente quer guardar o state. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui é ler o state de aquele file name, onde está nosso state. E a gente vai usar as bibliotecas de Node. Então, a gente faz... usamos o create read stream desse file name. E depois a gente vai passar essa função stream to string
para a gente ter um string. Então, vamos dar uma olhada rápida aqui que faz esta função stream to string. Se a gente for aqui embaixo, é uma função que passa do formato read stream para o formato string. Então, voltando aqui. Voltando aqui, então, executando essa função no serialize stream, a gente tem um serialize, que seria nosso state. Então, agora sim, a gente está pronto para construir nossa carteira a partir desse state. Só que, em vez de executar o comando build, a gente vai executar o comando restore do constructor wallet builder. E a gente vai passar os mesmos parâmetros, só que agora, em vez de passar o get swap network ID, a gente vai passar o state, né? Serialized. Perfeito. Então, o que a gente faz? Wallet start para que comece a sincronizar a partir do último checkpoint. A gente já não precisa sincronizar mais a partir de 0. O seguinte passo é, se a gente for ver aqui, a gente vai pegar esse state object e a gente vai executar essa função para conferir que o state que a gente está usando é compatível com o network da blockchain que a gente estiver atualmente, né? Se a gente for olhar aqui esse is another chain, podemos ver aqui na implementação da função aqui embaixo que a gente passa o wallet e a gente passa um offset, né? Então, essa wallet, o que a gente faz? A gente vai serializar o state, né? E a gente vai comparar que o offset do state que a gente guardou é similar a esse state. Se for igual, significa que os offsets são compatíveis. Se não for igual, o que significa? Que a gente está numa blockchain diferente ou aconteceu uma coisa na blockchain, foi reseteada. Portanto, o código que entende com isso, que a gente não vai ter como recuperar a wallet naquele state e a gente vai ter que construir a wallet novamente desde 0. E bom, e depois disso, a gente já tem nossa wallet, seja construída desde 0 ou a partir de um state. Após ter essa implementação, o que a gente faz é executar esse código aqui. O que ele faz? Após a carteira estiver inicializada, a gente vai aguardar pelo primeiro valor do state, né? Wallet state, first value from. A gente já aprendeu como executar esses códigos de RxJS. Desse jeito a gente vai ter nosso state. E o que a gente vai fazer? Vamos a pegar o balance de Dust, State Balances Native Token. A gente já aprendeu a executar essa função. A gente vai pegar o balance da nossa carteira. E se o balance for undefined ou for igual a 0, o que vai acontecer? A gente vai ficar aguardando receber fundos. Como? A gente vai aguardar essa função, wait for funds. Esse wait for funds foi a função que a gente implementou faz pouquinho. Se a gente lembra, wait for funds, a gente passa wallet instance e a gente fica aguardando até que nosso balance for maior ou igual a 0. Então, uma vez que a gente passar esse balance, for maior a 0, o que a gente vai fazer é retornar a wallet. Então, perfeito. O que fez essa função aqui foi passar os parâmetros dos nossos providers e a gente quer construir uma carteira. Agora, a gente se pergunta, a gente tem um state ou não temos um state? Se tiver um state, a gente quer construir a partir do state. E se não, a gente construi a partir de 0. E depois a gente fica aguardando que a carteira esteja sincronizada e a gente tenha fundos nela. Que tipo de fundos? Dust. Uma vez que a gente tiver Dust, essa função retorna a implementação da wallet. Excelente. Então a gente já aprendeu como declarar uma wallet com todas as funcionalidades que tem, por exemplo, a carteira do browser, que é Lace. Na próxima sessão, a gente vai continuar estudando as outras funções dos APIs, que é Random Bytes, Build Fresh Wallet
É, e save state, realmente faltam muitas poucas funções para finalizar com esse folder API. E após finalizar com esses APIs, a gente vai estar pronto para começar a entender esse file CLI, que vai ser a primeira vez que a gente vai usar todas as funções declaradas no API, a compilação do contrato, para realmente executar nosso primeiro smart contract numa interface de texto, uma TUI. Então, nesse CLI vamos a criar um command line, onde o usuário vai ter como especificar certas ações e executar transações na blockchain. Excelente. Então, isso vai ser na próxima sessão. Agora vou abrir microfones para quem tiver dúvidas, pode escrever aqui no chat. Ou se estiver interessado de subir aqui no stage, é só tenho uma opção aqui na mãozinha. Aqui me fizeram uma pergunta interessante relacionada com o mecanismo de Night e Dust. O jeito que vai funcionar a geração de Dust é linear em comparação ao decay, né? A mesma proporção de geração vai ser a mesma proporção de decay. Agora, uma informação que ainda não foi fornecida é em relação à quantidade de Dust que vai ser gerado a partir de Night, né? Essa é uma informação ainda que não foi disponibilizada, porém é importante ressaltar que o custo das transações também ainda não foram feitos, a gente não tem certeza quanto que vai ser. O que sim sabemos até agora é que vai ter um valor ótimo de saturação dos bloques dentro da Midnight, que é 50%. Então, se for 50%, estamos num nível ótimo. Se for acima de 50% a saturação, que vai acontecer? O custo das transações, é dizer, quantidade de DAS que a gente tem que pagar nas transações, vai ficar aumentando. Que vai tentar fazer os usuários fazerem menos transações na blockchain, portanto, diminuir a saturação das blockchains, porque as pessoas não vão querer pagar muitos DAS pelas transações. Agora, se a saturação for menor a 50%, que o protocolo vai começar a pagar uma maior porcentagem para os block producers. Portanto, os block producers vão querer incorporar a maior quantidade de transações possíveis. Não que eles vão inventar as transações, mas não tem nenhum mecanismo que faça que os block producers não queiram incluir as transações. Portanto, esse ponto meio de 50% pagando mais aos block producers, se tiver menor saturação, vai fazer que eles sejam justos. E se for maior, o custo da transação vai ser maior, portanto, vai fazer que os usuários deixem de emitir maior quantidade de transações. Então é um mecanismo super interessante. Outra pergunta que me fizeram aqui, deixa eu ver aqui. Em relação à implementação da carteira com o state, né? Então vamos abrir aqui no API. Um ponto importante é que a implementação já foi feita. Se vocês vêm aqui no Build Wallet and Wait for Funds, a implementação do state já está aqui na função. Porém, se é que vocês não especificam o file, né? Tem que especificar um file e tem que especificar uma pasta. Se vocês não passarem o nome dessa pasta, que é Syncash, no environment, esse if vai ser falso, portanto, vocês vão construir a carteira desde zero. Então, é importante passar esse environment para poder executar essa parte do código, onde construir a carteira a partir desse método restore, né? Se você não passar em esse environment, ele nunca vai executar. A gente vai aprender e a gente vai testar com essas funções, esses métodos,
se não for na próxima sessão, vai ser na próxima daquela, quando a gente for experimentar esse file CLI, né? Aí a gente vai começar a executar as transações, a gente vai experimentar e entender como que funciona a criação dos proofs, quanto que demora, quanto que custa. A gente vai implementar wallets com state, sem state. A gente vai experimentar entendendo quanto que demora. Então, assim, as próximas sessões já vai ser bem interessante, sendo que vamos começar a usar os conceitos já aprendidos. Perfeito. Aqui me comenta também em relação às sessões. Os Midnight Sessions antigamente estava acontecendo 2 vezes por semana, 30 minutos. Porém, agora estamos fazendo as sessions 1 vez por semana, com uma duração de 1 hora. Né? O motivo é para a gente ter uma maior quantidade de tempo na explicação de código e pegar as últimas novidades que acontecem no ecossistema e ter mais tempo de responder as perguntas que vocês tiverem, né? Então, esse é o momento perfeito para vocês perguntarem o que vocês quiserem, né? Outra pergunta é relacionada com a duração destas sessions. A gente tem interesse, né, de manter a session durante todo o ano próximo. O motivo dessas sessions é fazerem vocês aprenderem a como construir aplicações end-to-end. Realmente aplicações com uma funcionalidade para business. E o motivo que a gente está estruturando as sessions em 3 fases, ecossistema e coding, é porque na primeira parte a gente entende quais são os recursos disponíveis no ecossistema, né? A gente não quer criar tudo de zero. Se tiver um framework, tiver um fornecedor de um software específico, instância, aí a gente quer usar essa infraestrutura para a gente acelerar nosso processo e a gente ter um produto rápido e seguro para o business case que a gente estiver implementando. E também a gente tem a parte de educação, né? Não é só código, aprender como executar código, mas a gente tem que entender as fundações de como essa tecnologia funciona. Bom, excelente então. Então isso seria tudo por essa sessão. A próxima sessão seria próxima semana e a gente vai continuar com as funções do API. Acredito que próxima semana a gente finaliza com esse file API e a gente já pode começar a estudar o file CLI. Então, a gente se vê na próxima sessão. Até lá. Tchau, tchau.